Conforme falamos ontem e anteontem aqui, apenas uma breve introdução para que o contexto permita que todos nós entendamos o que será falado. Falamos sobre a situação de pessoas que ficam dentro da igreja, do templo, muitas vezes frequentam os cultos, estão nas atividades da igreja, mas o seu coração, por um motivo ou outro, por alguns motivos os quais vimos, ficam longe de Deus. Ou seja, uma coisa é estar no templo, outra coisa é ser templo de Deus, como nós já aprendemos. E há inimigos que nós enfrentamos durante a nossa caminhada cristã. Então, como prometido e combinado ontem, eu vou ler junto com vocês o capítulo 6 do meu livro Dentro da Igreja do Homem de Deus, que foi o tema do seminário. Inclusive, a pregação de hoje dará encerramento ao tema que nós começamos anteontem e ontem. Se você quiser se adiantar na sua Bíblia, pode já ir abrindo em Romanos 3, e eu vou fazer junto com vocês a leitura do capítulo 6 do livro Dentro da Igreja do Homem de Deus. Tá bom? Vamos lá. Não, o capítulo 6 é o que eu vou ler, é do livro, tá? Do livro Dentro da Igreja do Homem de Deus, que é o primeiro seminário, que tem ali atrás. Quem quiser ainda não adquiriu, mais para frente você vai ter oportunidade. Mas nós vamos ler Romanos 3, a partir do verso 9. A partir do verso 9. Eu vou ler, como eu estou aqui com o livro, no livro, para uma facilitação de leitura, eu coloquei a versão NVI. Então, se você estiver com a revista atualizada, será NVI. Capítulo 3, vamos lá. Romanos 3, do 9 ao 19 diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, nós vamos começar aqui com o pior inimigo que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã e que todo ser humano enfrenta. E já deu para perceber quem é ele. Quem estava aqui no seminário já ouviu. Somos nós mesmos, é o nosso próprio coração corrompido, que é transformado pela graça de Deus, mas precisa ser mantido morto, como lemos em Efésios ontem. Manter o velho homem morto é importante. Então, eu lerei os trechos do livro e, quando achar importante, farei alguns comentários com vocês. Bom? Na minha opinião, essa é a mais perfeita descrição que as Escrituras nos dão do homem de natureza caída, que vive em todos nós, independentemente de sermos ou não cristãos. A diferença dos que estão em Cristo para os que continuam mortos em seus delitos e pecados é que os cristãos verdadeiros
apesar de pecarem, né, que todos pecam, aqui nós não estamos falando de uma utopia de que não haverá mais pecado, todos nós vamos pecar porque somos pecadores. Apesar de pecarem, por conta de ainda terem esse monstro, porque concorde comigo que essa descrição que Paulo deu aqui é de um monstro, ele usa túmulo, como se um túmulo aberto saísse de dentro de nós, é isso mesmo. Já temos esse monstro vivendo dentro. Tem esse monstro vivendo dentro de si mesmo. Mesmo assim, como são cristãos, como foram alcançados pela graça de Deus, não são mais escravos do pecado. Então, pecar, todos nós pecaremos, porque somos pecadores. A diferença é, hoje, quando Cristo está em nós, nós tomamos o jugo de Cristo, que é suave, que é leve e não é pesado como o do pecado, que nos obriga a andar longe de Deus. Ninguém, sem a ajuda de Jesus e sua graça, pode se livrar dele. O que significa dizer que neles, esse velho homem não tem mais domínio da mente, do coração, e, consequentemente, é claro, e nem das atitudes, embora ainda permaneça lutando para voltar a assumir o controle. Então, esse velho homem, como nós vimos até aqui ontem, se eu não me engano que eu disse isso, quando mais alimentado do que o espírito, ele fica mais forte, e ele tenta assumir o controle e fazer com que nós voltemos às velhas obras das quais já tínhamos sido libertos na ocasião em que Cristo nos alcançou. Estamos entendendo? Muito bem. E esse é um dos principais motivos pelos quais a santificação é um caminho imprescindível para cada cristão que vive na face da terra. Ou seja, já entendemos que o primeiro, principal, mais perigoso inimigo que temos somos nós mesmos, no sentido do homem natural, do velho homem que mora ainda dentro de nós. Por isso é tão importante a caminhada de santificação, porque durante a santificação nós vamos nos despindo deste velho homem e, com a ajuda de Deus, aprendendo a mantê-lo sob controle, morto, crucificado. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Ou seja, o novo homem, criado à semelhança novamente de Deus, a qual foi perdida na queda, em Cristo Jesus, domina a nossa vida. Muito bem. No texto da sua carta aos Romanos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo é bem claro quando, guiado pelo Espírito Santo, nos diz que não há um justo sequer. Isto é, ninguém se salva de fazer parte do escopo do texto. Ninguém, a não ser Jesus, se salva, por melhor pessoa que seja, se salva de fazer parte do escopo desse texto que nós lemos, Romanos 3, do 9 ao 19. Ninguém, absolutamente ninguém. É claro que nem todos cometem os mesmos pecados, né? É óbvio que, socialmente falando, há pessoas que não são cristãs, mas são honestas, não são cristãs, mas procuram ser justas, procuram ter palavra. Isso tem valor? Claro que tem valor, perante a sociedade, né? Agora, perante Deus, que é santo, um só pecado já nos condena. Então, não importa o tamanho da justiça que alguém possa ter na terra. Para com os homens faz diferença. Uma pessoa de palavra, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Agora, para com Deus não faz diferença se não houver Cristo, porque todos somos pecadores e um pecado basta para que sejamos condenados. Todos entendemos isso? Amém? Amém. É claro que nem todos cometem, que eu acabei de ler, né? Nem todos cometem os mesmos pecados. No entanto, todos os seres humanos são igualmente maus, por natureza. De modo que todos são capazes de fazer as piores coisas, ainda que nem todos cheguem aos extremos que alguns alcançam. Algumas pessoas fazem maldades absurdas. A necessidade de fazê-las, o combustível para fazê-las está dentro de todos nós. Então, que saibamos que sem a graça de Deus, nós podemos sim fazer as piores coisas, né? Isso faz parte de entendermos como esse inimigo é perigoso.
né? Continuando. Simplificando, todos são capazes de cometer os piores pecados, ainda que nem todos cheguem a usar todo esse potencial de maldade que há em todo ser humano. Portanto, antes de começar a falar sobre aplicações diretas ao assunto ao qual estamos tratando neste livro, qual é o assunto? Pessoas que estão dentro da igreja, do templo, da organização religiosa, que é bom estar na igreja, é bom estar no templo, é bom estar com os irmãos, mas se for só isso não basta, se Cristo não estiver em nós e nós nele, né? Dentro da igreja longe de Deus, que é o tema do livro. Vale ressaltar que todos os homens e mulheres, como consequência da queda, nascem escravos do pecado, em inimizade com Deus e incapazes de agradá-lo por si mesmos. Bem, todos entendemos isso, certo? Quando se trata de pessoas que estão dentro da igreja e longe de Deus, esse homem interior, de natureza totalmente afastada do Criador e de tudo que é bom, além de fazer com que um abismo chame outro abismo, dentro da dinâmica que vimos no capítulo 2, que na verdade não foi no capítulo 2, foi aqui na pregação de ontem, que nós vimos essa dinâmica, um pouquinho na palestra de ontem, né, do seminário de ontem, um pouquinho anteontem, que é um pecado chamar outro, basicamente, para que todos os irmãos entendam. Um pecado chama outro, e aí para encobrir um pecado secreto, a gente mente, aí é um outro pecado que vai chamando o outro, e o caminho é sempre de pior. Também é responsável por esconder esta condição das outras pessoas. Então, esse velho homem, ele como que maquina as ideias para manter as aparências, a aparência externa de ser um cristão verdadeiro, mas enquanto dentro do coração há a distância de Deus. Muito bem. Aparentando piedade e santidade por meio de uma vida de pseudo-devoção espiritual e frequência em cultos, como se isso fosse sinônimo de que alguém está perto de Deus. Já vimos que não é, embora seja bom, né? Aquele outro extremo, tem gente dizendo, eu fico em casa e busco a Deus, não venho à igreja, não tenho comunhão com os irmãos. Isso é um outro extremo, está errado, porque a Bíblia nos manda a não deixar a comunhão, a congregação com os irmãos. Nós crescemos juntos em comunhão, então não adianta também querer ir para esse outro extremo, do mesmo modo que não adianta estar dentro da instituição, frequentando os cultos, se o nosso coração está longe. Bem? Muito bem. O pior inimigo de uma pessoa é ela mesma. Pois quando a natureza caída, seja continuamente ou por certo período, assume o controle, a escravidão do pecado é inevitável. Sabe aquele jugo que Cristo tirou de nós? Nós éramos pecadores, não tínhamos como não pecar, porque do pecado éramos escravos. Cristo nos tira esse jugo, coloca o jugo dele, que é suave, que é leve, que é um jugo de amor. E nós, quando deixamos esse velho homem alimentado em detrimento de um espírito raquítico, fraco, porque não come do pão vivo do céu, que é a palavra de Deus, porque não está sempre diante de Deus em oração, acabamos por voltar a deixar que a escravidão do pecado nos leve a obras semelhantes às anteriores. E agora eu vou ler aqui, em Romanos 6,16, você não precisa nem abrir se não quiser, que diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos ou doulos, servo, daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então aqui é o texto que ilustra o que eu acabei de dizer, o texto que baseia o que eu acabei de escrever. Então nós temos servidão, ou se serve ao pecado ou se serve a Cristo. O pecado, por sua vez, quando domina, quando assume o controle, só leva ao agravamento da situação de quem está dentro de uma igreja sem ter comunhão com Deus. E se não houver uma interrupção com verdadeiro arrependimento e operação de Deus, o resultado certo será a morte espiritual. Afinal de contas, como diz o texto citado acima,
o pecado leva à morte. Nem um só pecado basta que sejamos condenados, porque Deus é justo, certo? Apesar de termos acabado de conhecer o pior inimigo, ele não é o único. Então, o principal inimigo que temos em nossa caminhada cristã somos nós mesmos. É o homem interior de natureza caída, que, embora amortecido por conta da graça de Deus que nos alcançou, sempre procura oportunidades de voltar a assumir o controle. Bem, entendemos isso? Muito bem. Infelizmente, ele também não trabalha sozinho, pois o próximo inimigo une suas forças à natureza caída do ser humano para piorar ainda mais a situação. Então ele é como um potencializador do que já há de ruim dentro de nós. Tá? Quem ler o livro, quem já comprou, já leu, ou vai ler, ou vai comprar, ou vai pegar emprestado do irmão, não sei, vai perceber que eu evito falar de demônio, do diabo, dessas coisas, porque dá uma tendência muito grande de colocar a culpa de tudo no diabo. Tudo é o diabo, tudo é ele que faz, e a culpa nossa a gente esquece. Então, existe? Existe. Ele tem o seu papel? Tem. No entanto, isso não tira a responsabilidade de cada um de nós. Por isso que eu coloco aqui, porque creio eu que a Escritura também o faz, depois do velho homem. Primeiro inimigo não é o diabo. Apesar de ele ser o Satanás, que é o adversário, o inimigo, ele não é o primeiro. Primeiro somos nós mesmos. Que quando estamos em Deus, e Deus em nós, a preocupação que a gente tem que ter com o diabo. Eu não tenho. Eu me preocupo em conhecer mais o meu Deus, estar com o meu Deus. E se de alguma maneira ele se colocar diante de mim, Jesus me disse claramente que a autoridade dele está sobre mim para continuar caminhando na minha vida cristã sem me preocupar com ele para a glória de Deus. No entanto, ele é um inimigo, então vamos estudá-lo aqui. Eu vou falar isso no texto, mas ressalto. O principal somos nós. Você sou eu. Dimensões espirituais. Então aí está o segundo inimigo. Até agora evitei, de propósito, falar de espíritos malignos. Evitei em todo o livro, tá? Não só nesse capítulo. Pois há, por todos os lados, uma tendência errada e irresponsável no sentido de se colocar a culpa, que é só de pessoas, em demônios. Contudo, não há como não falar deles, pois dessa dimensão espiritual de maldade vem o segundo inimigo, ou melhor dizendo, uma classe de inimigos, visto que são muitos. Como não é o assunto central desse livro, o assunto do livro é a pessoa que está distante de Deus, e para estar perto de Deus, o que ela precisa? Ela precisa crer no Evangelho, que seja tocada pelo Evangelho da graça do Senhor, para que a alcance se ela nunca confiou em Cristo para a salvação, ou que a traga de volta se ela se afastou. E isso quem faz é o poder de Deus. Não há demônio que se coloque na frente quando Deus age. Sabemos disso. Não vou gastar muito tempo com explicações longas e detalhadas sobre esses seres, embora muita gente procure, queira saber, mas é um outro assunto. Contudo, creio que seja importante que entendamos o básico sobre eles. Então, o que a gente precisa entender no contexto dele ser um inimigo que se junta ao velho homem para potencializar a maldade é o seguinte: são espíritos, portanto não possuem corpo físico. Óbvio, mas importante de ser ressaltado. Segundo, são maus, odeiam o ser humano e a criação de Deus. Terceiro, odeiam a obra da cruz, o Evangelho de Jesus. Quarto, sabem que estão condenados e pretendem arrastar o máximo de pessoas que puderem para a mesma condenação. Saber sobre eles, basta isso aí para o que nós temos que ver aqui. Além disso, aí deixa para um estudo aprofundado, demonologia, angiologia, talvez quem vai estudar teologia ou algum outro livro com algum escopo nesse sentido. Para isso aqui é o que a gente precisa saber sobre eles. Como eu disse que faria, citei apenas o que é indispensável sabermos, para que continuemos a compreendê-los como inimigos, no contexto sobre o qual estou falando. Agora eu vou ler Efésios 6, verso 12. Veja que o apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Éfeso, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se você continuar lendo esse texto, ou começar do 10 e continuar lendo, antes de chegar à saudação final, você verá alguns outros detalhes sobre essa dimensão espiritual e que Paulo tenta descrever, mas também não é o nosso jogo. Vamos nos ater às últimas palavras desse versículo, quando Paulo nos diz algo sobre um lugar em que esses espíritos estão. Tá? Então, o velho homem, o pior inimigo, a gente sabe. Em que lugar ele está? Aqui, dentro de nós. Mora aqui. E compete a nós, por meio da ajuda do Espírito Santo, da graça de Deus, não ter o mundo. Esses espíritos já estão em outro lugar, não dentro de nós. A expressão nos lugares celestiais é usada com a clara intenção de dizermos que estes seres não estão na mesma dimensão em que nós vivemos. Isto é reforçado ainda mais pelo início do verso, onde está escrito que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, não é físico, você não encosta, você não briga, né? Tem gente que faz cada coisa louca e dizendo que é com o diabo, mas não existe isso, você não briga com ele, não encosta nele, né? Em uma clara referência de que estes entes não habitam a mesma dimensão que os seres humanos. Isto é, não podemos vê-los e tocá-los naturalmente. Qualquer contato com eles só se dá de forma sobrenatural. Muito bem, entendemos isso, né? Embora haja muito a ser expandido e entendido sobre tais seres, levando-se em conta as escrituras, a tradição judaica, as declarações do próprio apóstolo Paulo sobre ter ido ao terceiro céu, o conteúdo do livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico, mas é citado pelo Novo Testamento mais de uma vez por Pedro e Judas, por exemplo, e até a física quântica, como demônios não são o escopo deste livro, fiquemos apenas com o que se relaciona diretamente ao nosso tempo. Para compreendermos esses inimigos, essa segunda classe de piores inimigos, primeiro o velho homem, o homem que está dentro de nós, o homem natural, inclinado pelo pecado. E segundo, esses inimigos espirituais. Precisamos entender que eles estão no que chamarei para simplificar de mundo espiritual ou dimensão espiritual. Como fica claro em vários casos narrados nos evangelhos, espíritos malignos podem influenciar muito a vida das pessoas. Isso é verdade, não podemos negar. Mesmo que estejam nessa dimensão espiritual, que apesar de não poder ser vista por nossos olhos humanos, está ao nosso redor em todo o tempo. Jesus deparou-se com inúmeros desses seres, expulsando-os e, consequentemente, libertando as pessoas que eram influenciadas e aprisionadas por eles. Não vou citar todas as passagens em que isso aconteceu, pois são muitas. No entanto, basta uma leitura simples dos evangelhos e você encontrará diversas dessas narrativas. A do jovem lunático e a do homem de Gadara, que morava entre os túmulos, são apenas dois exemplos dos mais conhecidos. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver diversas vezes Jesus lidando com esses espíritos. Sem fazer entrevista, sem fazer show, nada disso, né? Ordenando, eles saem e por fim. Se você ainda não fez, incentivo a ler os 4 evangelhos, do início ao fim, para identificar a grande quantidade de ocasiões em que coisas semelhantes aconteceram com Jesus e seus discípulos. Então, uma boa ferramenta, porque enquanto você procura identificar isso, você vai estar lendo os evangelhos todos de novo. Então, sempre que eu tenho oportunidade, ensinando aos irmãos da igreja, ou em livros, ou onde for, eu sempre costumo dizer, leia os evangelhos e procure isso, porque tanto a pessoa vai achar aquilo quanto vai ler os evangelhos de novo. Quanto mais ler, melhor, né? Um equívoco muitas vezes cometido é quando se pensa que esses entes do mal só podem influenciar e aprisionar as pessoas que são possuídas por eles. Aquela coisa que nós vemos na escritura do demônio que jogava o jovem no fogo e tentava matá-lo, daquele homem que estava nos túmulos, que arrebentava as correntes, possuído por um espírito maligno. Muitas pessoas acham que só quando há essa possessão há a influência. Não é verdade. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo,
é óbvio que ele não ficou possesso. Afinal, estamos falando do próprio Deus encarnado. Como é que Jesus ficaria possesso? De forma nenhuma. Contudo, as Escrituras dizem que o diabo tentou influenciá-lo a pecar e a se afastar do propósito para o qual ele veio a este mundo. Está vendo? Ele tenta nos desviar do propósito para o qual o Senhor nos chama a viver. Isso ele tenta fazer e tenta sempre. Jesus resistiu a ele, fazendo o quê? Citando as próprias Escrituras, e dessa forma venceu a tentação. Então, parece que eu estou repetindo demais aqui, e eu estou mesmo, porque é verdade, é só pela palavra de Deus. Desde sexta-feira eu estou dizendo isso aqui. Só firmados na palavra de Deus nós conseguimos andar em Cristo, nos santificar, não estar dentro da igreja longe de Deus e também resistir às ciladas do diabo. Firmados na palavra, não é em uma unção especial que cai do céu, é na palavra de Deus, nas Escrituras que vivas e reveladas pelo Espírito Santo são o próprio Jesus, o Verbo de Deus, revelado a nós. E há outros exemplos, como quando Jesus, respondendo a Pedro, dirige-se diretamente a Satanás. Lembra quando Pedro recebe uma revelação do próprio Espírito que Jesus era o Cristo, o Messias? E logo depois ele tenta influenciar Jesus a não morrer na cruz, ou seja, não cumprir o propósito que Deus tinha para ele, que se ele não fizesse isso, nós não estaríamos aqui. Então Pedro chama os discípulos Jesus chama os discípulos e, olhando para Pedro, repreende Satanás. Pedro não tinha ideia. Pedro certamente não ouviu uma voz: "Oh, Pedro, fale isso." Não. Pedro não sentiu nada entrar dentro do corpo dele. Pedro apenas teve um pensamento, certamente vindo também do velho homem, potencializado pela influência maligna que estava próxima dele, e achou que era ele que estava pensando, que estava fazendo uma coisa boa. Não, mas isso não vai morrer não, o que é isso? Não vamos deixar isso acontecer não. Mas na verdade havia uma influência ali. Então isso é um exemplo claro de como essa influência pode nos atrapalhar em nossa caminhada. Certo? Deixando muito claro que o mesmo, embora não estivesse possuindo o corpo de Pedro, o tinha influenciado a dizer a Jesus que ele não deveria morrer na cruz e completar a obra da graça. Também há o exemplo de Judas Iscariotes. João diz que o diabo colocou no coração dele a intenção de trair Jesus. O texto à frente diz depois que o diabo entrou nele, mas antes colocou a intenção no coração dele. Então, antes de acontecer aquilo, aconteceu isso. Então, esse colocar a intenção no coração é esse contato que as dimensões espirituais têm com o nosso ser, que também é um ser espiritual, certo? São exemplos para entendermos o que ele acabou fazendo em troca de algumas moedas. Por meio desses exemplos, fica claro que muitas vezes os espíritos malignos não possuem o corpo de uma pessoa, mas influenciam seus pensamentos, sentimentos e, consequentemente, ações. Muito mais do que se pode imaginar. É importante que eu deixe claro, mais uma vez, que a culpa por condutas erradas e pecaminosas é sempre do homem ou da mulher, pois ainda que influenciados por uma força sobrenatural, todos continuam sendo responsáveis por seus pensamentos e ações. Aí entra lá naquele primeiro inimigo, a maldade humana. Então não tem esse negócio que foi o diabo que me fez roubar, o diabo que me fez matar, o diabo que me fez... Não, eu sou mau, eu fiz por causa da minha própria maldade, ele influencia? Sabemos, óbvio que sim, mas a culpa, a responsabilidade não é dele. Porque se a culpa e a responsabilidade fossem dele, então não teria por que Deus nos condenar, certo? Se Deus condena aquele que peca e precisamos da graça, se Cristo precisou levar a condenação que era nossa na cruz, é porque a culpa era nossa, e é sempre nossa. Amém? Bom, continuando. As Escrituras também nos mostram que esses espíritos podem influenciar grupos de pessoas, até sociedades inteiras, na verdade. Então, também não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas no livro de Daniel, por exemplo, vemos que há seres como esses que dominam territórios, influenciando como sempre para o mal, o comportamento de muitas pessoas ao mesmo tempo.
É interessante citar isso, pois quando uma congregação é composta de muitas pessoas influenciadas por demônios, o que graças a Deus não é o caso, estamos numa igreja histórica, uma igreja que propaga a doutrina verdadeira do Evangelho, mas uma experiência própria. Muitas igrejas que eu estou, e por conta dos livros, eu vou a muitos lugares em que você vê que começando do púlpito a doutrina é errada, o Evangelho é distorcido. Então você imagina o que acontece no meio da congregação, não é verdade? É possível e provável que todo aquele grupo de pessoas fique sob algum nível de influência desses espíritos, ainda que não seja certo que todos darão ouvidos a eles, visto que há um remanescente santo na Igreja de Cristo que não se enquadra nas descrições, nas situações descritas nesse livro. Depois de conhecermos o primeiro e o pior inimigo, que é a natureza pecaminosa do próprio ser humano, então, repetindo, nós mesmos, primeiro inimigo, mais perigoso, e o segundo, que são espíritos malignos, que podem influenciar sempre para o mal pessoas e até igrejas inteiras, vamos conhecer o terceiro e último. Então temos, primeiro inimigo, nós mesmos, mais perigoso, mais mortal, o pior deles. Segundo, uma classe de inimigos, esses espíritos que podem nos influenciar, e quando nós alimentamos mais o nosso corpo humano, e quando eu digo corpo humano não é só comida física, não, mas olhamos, tocamos, convivemos nesse mundo. E se não alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, se não regarmos essa alimentação com as águas do Espírito quando oramos ao Senhor, estamos diante dele em oração, acabaremos ficando fracos espiritualmente e suscetíveis a essas influências, principalmente se já começarmos a pecar, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Vamos conhecer o terceiro e último, que também é uma classe de inimigos. Tá? Então, nós mesmos, primeiro. Segundo, espíritos malignos. E agora, o terceiro inimigo também trata-se de uma classe de inimigos, pois também podem ser muitos. São as pessoas que intencionalmente ou não acabam colaborando para que inúmeros indivíduos permaneçam dentro da igreja em nome de Deus. Então muitas vezes aquela pessoa que a esposa, o marido que não deixa a esposa ir para a igreja, ou então aqueles colegas dos jovens lá de faculdade, de escola, que ficam rindo, então ridicularizando o jovem porque ele é cristão, ou aquele chefe que não deixa você sair cedo justamente no dia do culto. Diversas pessoas podem estar se colocando em uma posição de atrapalhar-nos em nossa caminhada cristã. No entanto, preste bem atenção, porque o subtítulo que eu dei a essa parte é inimigos amados. Lidar com eles é diferente de lidar com o nosso velho homem, contra o qual temos que fazer guerra, e lidar com espíritos malignos contra o qual lutamos. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra eles. Embora não deixem de serem inimigos em potencial, ao continuarmos utilizando o que nos é revelado em Efésios 6,12, fica muito claro que nossa luta não é contra pessoas. Então, essa pessoa aí, ou seja, qual for que haja na sua vida, na minha e de todos nós, você não tem que lutar contra ela no mesmo sentido que você deve lutar contra o seu velho homem, contra o pecado e lutar contra espíritos malignos. Ou seja, mesmo que pessoas colaborem para que alguém permaneça nas situações descritas neste livro, não se deve lutar contra elas da mesma maneira que se deve lutar contra o velho homem e os espíritos malignos, foi o que eu acabei de dizer. As armas da luta contra pessoas as armas da luta contra pessoas que, seja por influenciarem, darem mau exemplo, coagirem, perseguirem, tudo isso pessoas fazem, certo? Ou exercerem qualquer outra forma de manter as pessoas no pecado e, portanto, dentro da igreja e longe de Deus, ou, portanto, longe de Deus, a arma deve ser o quê? Para com essas pessoas? O amor. Então é uma luta paradoxal, porque é uma luta que você usa o amor como arma. É diferente. E muitas pessoas tendem a lutar contra as outras como se estivessem lutando contra o mal ou o próprio mal que há em si. Não é assim. Isto é, nossa arma contra esses inimigos é amá-los e abençoá-los.
três coisas, fiquem bem claras. Primeiro, o texto de Efésios não deixa dúvidas que nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e sangue, certo? Segundo, Jesus disse que se deve amar até mesmo os inimigos, além de orar até pelos perseguidores. Terceiro, da mesma forma que ocorre com os seres malignos, por mais que uma ou diversas pessoas influenciem alguém para errar, continuar no erro ou se aprofundar ainda mais nele, a culpa não pode ser transferida. Quem comete os atos é responsável por eles. Aqui eu tenho algumas observações nessa parte aqui das pessoas. Há pessoas que realmente se põem na posição de inimigas, mas não intencionalmente. Vou contar um caso que aconteceu comigo lá na nossa congregação. Uma menina de 14, 15 anos começou a vir à igreja. E um belo dia a mãe dela chegou lá na porta da igreja querendo falar comigo. Pediu para que eu proibisse a filha dela de entrar na igreja. Pediu para eu não deixar, porque ela não queria a menina dentro da igreja. Mas fazendo confusão, sendo grosseira aqui, até me ofender. Eu tentei conversar com ela, perguntei o motivo que joga as mães. Um menino de 14 anos que está nesse mundo vivendo. Gostariam, né? Antigamente era assim, gostariam de que ela estivesse na igreja. E essa moça me contou. Essa menina teve numa igreja dessas aí que tem placas de igreja, mas a pregação do Evangelho e a vivência de nome de Jesus. Erros tremendos foram ensinados. Coisas sérias aconteceram na igreja com essa menina. E a mãe ficou apavorada com a igreja evangélica. E aí eu disse, eu não tiro a razão da senhora. A senhora está preocupada com a sua filha. Eu convido a senhora, vem com ela, conhece aqui, é isso, foi diferente. E aí tivemos que trabalhar aquela situação. Ou seja, aquela mãe se colocou como inimigo daquela moça estar na igreja e ouvir o Evangelho, mas a intenção dela era boa. Então nem sempre a intenção é má. Esse é um exemplo que eu vou dar. E também eu não estou dizendo, por exemplo, se eu for sair ali e for assaltado, levar em meu carro, eu não vou chamar a polícia, não vou fazer nada, não é isso que eu estou dizendo. Agora, eu não posso ficar com ódio do ladrão que roubou meu carro. Ele vai roubar? Vai levar? Eu vou chamar a polícia, agora eu vou orar por ele. Senhor, ele não sabe o que está fazendo, alcança ele com a tua graça, eu perdoo em nome de Jesus, que o Senhor o salve, porque eu sei que o Senhor me deu esse carro, o Senhor me dá outro, mas a salvação dele, a alma dele é uma só e ele vai se perder. É o que está dentro de nós para com as pessoas. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Então, para finalizar esse estudo, resumindo, primeiro inimigo que temos na nossa caminhada cristã, pode nos colocar dentro da igreja longe de Deus. Quem é? Somos nós mesmos. A natureza caída, que permanece aqui querendo assumir o controle de novo. Segundo, uma classe de inimigos que tenta se unir com essa natureza caída, nos influenciando a desobedecer a Deus. E terceiro, pessoas que porventura, às vezes intencionalmente, às vezes não, se colocam contrárias à nossa caminhada com Cristo. E temos que agir com sabedoria, com perdão, com amor, com mãos estendidas. É uma luta completamente diferente das outras lutas. Bem, vencendo esses três inimigos, e para vencê-los, nós não temos capacidade em nós mesmos, é o Espírito de Deus atuando em nós, que nos ajuda, que nos dá capacidade para vencer. Nós caminharemos em santificação e glorificaremos ao Senhor cada vez mais na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, nessa escola bíblica. E, mais uma vez, como sempre, como fiz aqui no seminário, fico à disposição para, no final, qualquer irmão que tiver alguma dúvida, eu estarei aí para responder. Amém, pastor? Amém.